Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. O nosso tema neste trimestre é o livro de Apocalipse. E quanto às nossas lições, são elas para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. O nosso título é Apocalipse, o livro das revelações. E os nossos subtítulos hoje são Prefácio e Apresentação, isso no capítulo 1 de Apocalipse, os versos de 1 a 8. E também o segundo subtítulo, Arrebatamento de João, capítulo 1, verso 9, até o verso 16. E, finalmente, num terceiro subtítulo, o Senhor Jesus fala a João. Aí são os versos 17 a 20. E assim concluiremos depois a nossa lição. Com respeito ao texto áureo, propomos Apocalipse capítulo 1, o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, o verso 3. Ainda colocamos como leitura bíblica em classe o texto nesse capítulo 1, desde o verso 1 até o verso 9. E podemos estar lendo e nos diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o verso 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição
e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Essa é a entrada para este livro de Apocalipse. E, numa consideração introdutória, digamos assim, o estudo do livro de Apocalipse é de extrema importância para a igreja, em todos os tempos, pois sua mensagem, uma vez desvendada a linguagem figurada em que nos é apresentada, proporciona grande consolação e esperança pela compreensão de como o Todo-Poderoso tem cumprido os seus propósitos sábios e justos ao longo da história. Voltemo-nos, então, para este último livro da Bíblia, certos de que seremos grandemente abençoados e edificados pela compreensão dos mistérios de Deus, que o Senhor Jesus nos quis revelar nele. E, lembrando agora que passamos ao primeiro subtítulo, que tem por título Prefácio e Apresentação. Vamos estar voltando a considerações entre os versos 1 até o verso 8. E nesse primeiro subtítulo, Prefácio e Apresentação, queremos dizer: Apocalipse significa revelação, e por isso o livro também se chama Revelação de Jesus Cristo. É o primeiro verso. Foi escrito por João, apóstolo e testemunha de Cristo. Verso 2. E enviado às 7 igrejas da província romana da Ásia. Afirmação do verso 4. Aqui, tomadas em representação de todas as igrejas, ou ainda da igreja em todos os tempos. O objetivo do livro é mostrar aos cristãos tudo o que diz respeito aos desígnios de Deus, conclamando-os à fidelidade e perseverança até a volta do Senhor Jesus. Por isso, a sua mensagem é sempre atual para o povo de Deus. É um livro que a igreja tem a obrigação de ler, ao contrário do que alegam alguns, que Apocalipse não é para a igreja. E observe que lemos no verso 3, justamente que é o nosso texto áureo, o que Jesus disse: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, não podemos de forma nenhuma aceitar algumas pessoas dizendo que Apocalipse não é para agora, que não é para a igreja. A ordem de Jesus é, sim, é ler, porque é para esse tempo ou em todos os tempos das diversas gerações, porque estaria cumprindo aquilo que aqui está sendo revelado. E, em particular, notemos que temos no verso 11 a palavra mais adiante nesse capítulo 1, e que vai dizer: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Enquanto que lá no capítulo 22, o verso 16, Jesus diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz
e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Se, observe, lá no início se diz 7 igrejas e cita cada uma das 7 cidades escolhidas para a representação, ou esta carta virá a chegar. Entretanto, lá no final, no último capítulo, verso 16, Jesus confirma: eu enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, e não limita só aquelas da Ásia. Porque, na verdade, esse número 7 é figurado de uma plenitude da igreja, ou a igreja em todos os tempos, naquela geração, na Ásia, como na Macedônia, como na Judéia, como também na Caia, e por assim por todo o mundo até o dia de hoje. Passando a um segundo parágrafo na nossa lição escrita, nesse ainda primeiro subtítulo, prefácio e apresentação, considerando os primeiros versos, podemos ainda dizer: Apocalipse difere de outros livros do Novo Testamento, ou de todos eles, por ser um livro de profecias mostrado através de visões simbólicas, mas a familiaridade com certos livros do Antigo Testamento, especialmente Ezequiel e Daniel, ajudará no entendimento da mensagem desses símbolos. Além disso, o livro caracteriza-se pela abundante citação de números, em particular o número 7, que simboliza plenitude ou totalidade. Passando à frente, podemos ainda dizer, nesse primeiro subtítulo, prefácio e apresentação do livro, à semelhança de uma epístola, de uma carta, o livro contém uma saudação, não apenas da parte do seu escritor João, mas também do verdadeiro autor da revelação nele contida, Jesus, conforme está escrito, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e aquele que é, e que era, e que há de vir. A menção dos 7 Espíritos refere-se à onisciência de Deus, que sabe tudo o que acontece no mundo. É o verso 4. O Senhor Jesus aqui é especialmente apresentado em diversos aspectos da sua obra. Sua morte pelos nossos pecados, quando está escrito, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Seu amor por nós, aquele que nos ama, sua ressurreição, o primogênito dos mortos, sua vinda, eis que vem com as nuvens, e seu poder e autoridade supremos. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o princípio e o fim, e nós, para existirmos, estamos nesse meio, um princípio e o fim, ou seja, em Jesus, que é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Mas, muito bem, nesse texto podemos ainda estar considerando, ou nesse colocar que fizemos, considerando ainda em particular que Jesus é quem cede a João a revelação, e ele é chamado aquele que é, e que era, e que há de vir, ou seja, aquele que existe, que é em todo o tempo, que seria aquela palavra que foi dita a Moisés: eu sou o que sou. Ou, ao dizer Jesus, eu sou, ele está dizendo que no passado era ele, em um presente agora é ele, e se existe um futuro, também é ele. Ou seja, ele é. E podendo dizer, eu sou em todo o tempo. Conforme também já colocamos,
Lembre-se que em Jesus está a plenitude do Espírito de Deus, a plenitude da divindade divina, para ele depois dizer também que eu e o Pai somos um. E nisso sentido da onisciência dele, por sua onipresença. Lembrando que o Espírito de Deus, conforme disse Salomão, preenche os céus dos céus, e Deus é Espírito. E isso, numa colocação simbólica, tomamos o Espírito de Deus como sendo o ar, como sendo também, vamos dizer assim, a brisa, como também é o fogo, como também é a luz, ou seja, está aí, presente em todo lugar, uma vez que se manifesta. E lembremos, ali em Apocalipse, e nesta apresentação do capítulo 1, vai falar naturalmente, apresenta como aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que nos ama ao ponto de dar sua vida por nós, e que virá um dia e vem nas nuvens, sendo ele a razão de tudo existir, e tudo foi criado por ele e subsiste por ele. Na nossa sequência de estudo, já no segundo subtítulo, que envolve então o capítulo 1 e os versos 9 a 16. Podemos estar dizendo assim: passando a narrativa do seu arrebatamento e das visões que teve, João, primeiramente se identifica com os seus irmãos, não apenas como participante das suas aflições e paciência, mas também do reino de Deus. É o verso 9, pois nele os fiéis já estão introduzidos por Cristo. Nós temos uma situação difícil no tempo de hoje, devido à situação da fé estar diminuída, esfriada em muitos, e estamos no fim dos tempos, e a iniquidade se multiplicando grandemente. Pronto, aí muitos acham que o reino de Deus ainda vem, que Jesus virá outra vez para estabelecer o seu reino. Não, o reino de Deus já está entre nós. Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, e ninguém poderá que ele está ali ou acolá. Não, não, mas, na verdade, ele está no meio de nós. Ou seja, a palavra inicial, arrependei-vos e convertei-vos a ele, sede batizados para perdão dos pecados, porque é chegado o reino de Deus. E todo aquele que aceitava Jesus entendia que agora estava participando e sendo um concidadão do reino celestial. E por isso que por todo mundo se ouvia e se entendia ao se falar, há um reino cujo rei é Jesus, e está sendo oferecido aos homens esta oportunidade de fazer parte desse reino celestial. Então, João junto com os demais cristãos daquela época, aquele que desfrutava de um reino de Deus já presente, mas não visível, e ao mesmo tempo de aflições por causa das perseguições que já havia, e o de ter paciência em meio a essa situação caótica do mundo, onde estamos, e tendo em nós o Espírito de Deus que não se conforma com este mundo, pelo que também não devemos nos conformar com este mundo. E observem Colossenses no capítulo 1, verso 12 e 13, abrindo a sua Bíblia, poderá encontrar o texto que diz, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Jesus veio para tirar-nos das trevas e colocar-nos no seu reino, o reino de amor, conforme está e também o reino de luz. Então, não entendam que o reino de Deus virá, ele está, ainda que nós não o vemos, mas Jesus conhece os que são seus.
Avançando um pouquinho mais nas nossas afirmações e falando do arrebatamento de João, podemos ainda dizer, a seguir, o apóstolo João descreve o local e a ocasião das visões. Ele se encontrava numa ilha do mar Egeu chamada Patmos. Atenção, não em exílio, mas por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O dia do Senhor, a que se refere, certamente é o sábado, pois João era de origem judaica, o verso 10. Aí, João foi arrebatado em espírito, de modo que tudo o que viu foi fora do seu corpo físico, e por isso veremos o cenário frequentemente mudar da terra para o céu, e daí o céu para a terra, na medida em que o apóstolo será transportado em visão de um lugar para o outro. E aí temos, por exemplo, no capítulo 4, o verso 1, que nos diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que é como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Mas voltemos mais uma vez para estar colocando, porque eu observo algumas vezes introduzir nas palavras de Apocalipse alguma coisa que não é da revelação de Deus. Ilha de Patmos, e a afirmação que João estava lá em exílio. Não podemos acrescentar coisa alguma que a Bíblia está dita. Ele estava lá, na ilha de Patmos, sim. E o que ele estava fazendo lá? Não diz, mas estava lá por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Estaria em evangelização, visita pastoral, ministração de ceia. O que João estaria fazendo na ilha de Patmos? Mas muitos falam que estava em exílio. Mas por que em exílio? Por que afirmar isso? Porque a ilha foi um dia exílio, mas isso é falado só 1800 anos depois. Por que então colocar uma prática de uma ilha ser usada como exílio, vamos dizer, em séculos, poucos séculos atrás, e afirmar que era uma ilha para exílio há quase 2000 anos atrás? Então, não acrescentemos em Apocalipse afirmação nenhuma daquilo que está ali já colocado. Inclusive em Apocalipse, vamos ter depois o alerta, não se pode diminuir nada, não se pode acrescentar nada também. Mas continuemos agora no segundo subtítulo, arrebatamento de João, verso 9 até 16, consideremos ainda. A visão inicial de João apresenta o Senhor Jesus glorificado e o seu cuidado com a igreja, usando de comparações em linguagem humana, note as expressões semelhantes, como o apóstolo ressalta, dentre outras coisas, que Cristo, na sua glória, sendo todo-poderoso, verso 8, é ainda semelhante ao Filho do Homem, verso 13. E ele se apresenta como estando no meio dos 7 castiçais, porque o Senhor Jesus conhece as suas igrejas e está presente nelas. São os versos 12 e 13 de Apocalipse, no capítulo 1. E observem que, afirmando ou buscando argumentações das Sagradas Escrituras, em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5, está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E isso é interessante a gente observar, porque Jesus
era com Deus, estava com Deus no princípio, se fez carne e habitou entre nós, e conhecemos como homem. Sim, se fez parente nosso. Mas no céu, ele é reconhecido como o Filho de Deus e ao mesmo tempo é chamado o Filho do homem. Jesus sempre trará diante do Pai no céu e de toda a multidão dos seres celestiais, no seu ser, a lembrança que ele, sim, é Filho do homem também, porque se fez carne e habitou entre nós. Observe em Mateus capítulo 28, verso 20, quando nos diz, quando Jesus mandou a gente sair evangelizando, e disse ele, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mostrando que Jesus não está longe de nós, mas não, está conosco. E na expressão de Apocalipse, ele está entre os castiçais, sendo que esses castiçais representam justamente a igreja. Jesus está presente na igreja. E lembre-se de outros textos que temos, como Jesus mesmo chegou a dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Aí estou eu também. Então, podemos estar entendendo que o mesmo Jesus glorificado no céu está também na terra, não visível, porque agora ele não é mais carne, mas é espírito. E além do mais, temos a surpresa que lá no céu glorificado não se vê carne, mas ele é reconhecido como o Filho do homem em todo o tempo entre os seres celestiais. Ou seja, ele leva consigo a nossa identificação. Ele se fez homem, nosso parente, para ter o direito de remissão. Podemos ir para o terceiro subtítulo que nós temos colocado, pelo qual estamos trazendo o nosso desenvolvimento da lição. E agora, versos 17 e 20. E a palavra aqui nos diz, e eu, João diz, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha direita, ou na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E comentando esses versos 17 a 20, podemos dizer, Cristo se identifica a João através daquilo que padeceu. Ele apresenta-se a João como o que foi morto, mas também se apresenta dizendo da sua vitória sobre a morte na ressurreição. Eis aqui estou vivo para todo sempre. E como prova do seu poder de livrar da morte e do inferno, isto é, da sepultura, o lugar dos mortos, a quem ele quiser, diz ele, tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus foi morto e se apresenta a João. E como se apresentar vivo e vivo para todo sempre. E diz que tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, na mão de Jesus está o poder sobre a morte, dela vir e atuar em nós ou não. Ele pode simplesmente dar ordem para que a morte saia de nós e estejamos em existência plena, vivos, como também lembrando que ele pode chegar
no inferno, que significa sepultura, não esqueçam, inferno significa sepultura, que também no sentido espiritual quer dizer o lugar ou a situação dos mortos. O que muitos não entendem quando se fala inferno na Bíblia, pode simplesmente estar dizendo da situação de que afastado de Deus, vivendo como morto ou estando como morto aos olhos do próprio Deus. Mas ele tem poder sobre a morte e sobre o inferno, para reverter qualquer quadro em todo o tempo. Assim, lendo também a palavra em João, capítulo 17, o verso 2, um texto bíblico para estarmos considerando, dentro deste terceiro subtítulo de Jesus, o Senhor Jesus fala a João, está escrito assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E lendo João em outros textos mais, outros capítulos, nós vamos ver continuamente que a vontade de Deus, disse Jesus, é que Ele, Jesus, sim, venha a trazer a vida a muitos e os ressuscite no último dia. Então, além de Jesus morrer para perdão dos nossos pecados, Deus deu também a Ele a tarefa de vir, sim, trazer a vida no último dia. Por isso que Jesus vindo, todos os mortos hão de ressuscitar. Só que uns para a vida eterna e outros no juízo serão apresentados como transgressores, não aprovados na prova que Deus trouxe para eles. Continuando, estamos no terceiro subtítulo, o Senhor Jesus fala a João, ainda versos 17 e 20 estamos comentando, o verso 19 é importante para entendermos que Apocalipse não trata apenas de coisas futuras, pois a João seriam mostradas coisas passadas. As que tens visto são coisas, vamos dizer, presente, as que são, e depois as futuras, as que depois dessas hão de acontecer. Ou seja, João é chamado para ver numa revelação de Deus o que ele já conhece, já viu no passado, o que vivia no presente e depois o que viria no futuro. Observem que muitos fazem filmes e fica sempre comentários e livros escritos, Apocalipse, e só fala de caos, desastres e fim de mundo. Mas Apocalipse não veio da parte de Deus para revelar isso exclusivamente e restritamente. Não. Fala muita coisa do passado, do presente e do futuro. E o futuro glorioso final é o viver com Deus eternamente no céu, que as pessoas nem às vezes citam. Fico preocupado com caos, destruição e fim. Mas para Deus o objetivo não é fim, é vida eterna com Ele. Certamente haverá um fim para aqueles que não alcançaram a aprovação de Deus para estar com Ele na eternidade. Precisamos bem considerar isto. Agora, ainda considere comigo uma situação clara, fácil. Se Apocalipse revela coisas do passado de João, do presente de João e do futuro que viria depois de João, com 2000 anos depois, qual a data que estamos vivendo hoje, 2025, o que era passado para João continua passado e bem longe. O que era presente do tempo de João já é para nós passado. E do que era futuro para João, em 2000 anos. Muita coisa que aqui para João seria futuro, para nós, parte disso já é passado, parte disso pode ser o nosso presente e, naturalmente, falta alguma coisa a cumprir-se, será
coisas do futuro, porque Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. Então, Apocalipse tem mais coisas do passado e pouca coisa do presente para nós e do futuro para nós, porque muitas coisas já aconteceram e que para João seriam futuras, mas já tem acontecido muita coisa. Continuando um pouco mais, ainda comentando no terceiro subtítulo, o Senhor Jesus fala a João, versos 17 a 20, queremos dizer, esta sessão se encerra com a explicação de Cristo sobre o mistério dos 7 castiçais e das 7 estrelas. As igrejas são como castiçais diante do Senhor, porque Ele que é luz do mundo, anda no meio das igrejas, e aqueles que Ele constitui como mensageiros, isto é, aqui chamado anjos, são como estrelas na sua direita, estando no seu total controle, conforme diz o verso 20. Mas ainda, citando alguns textos bíblicos, que está no nosso material escrito e distribuído e também colocado à disposição através dos nossos canais de comunicação. Mateus capítulo 5, verso 14, a palavra que Jesus disse no Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então a igreja é luz, representada por esses 7 castiçais, como no passado. No templo em Jerusalém, lá havia castiçal com 7 lâmpadas, representando a totalidade, a plenitude de luz que Deus envia a nós através da igreja. Ainda em Atos capítulo 20, verso 28, está escrito: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Aí o cuidado do Senhor com a sua igreja, dando ordem para termos cuidado, ao mesmo tempo que Ele se faz presente entre nós, na igreja, entre os castiçais, ou, como Ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, entendamos que concluímos esse nosso estudo, apesar de um modo simbólico e visionário de Apocalipse, criar uma ambiguidade de sentido para muitos. Esse livro, de fato, mostra uma descrição da realidade nunca vista antes. É um livro que revela claramente o senhorio e a soberania de Jesus Cristo. E mediante esse fato, contém tanto avisos e julgamento para os rebeldes, como promessa de bênçãos para os fiéis. A Apocalipse, então, sim, tem um fim glorioso para os que se tornam discípulos fiéis de Cristo Jesus. Mas quanto aos opositores, aos infiéis, a sua sorte não será uma eternidade com Deus, mas o término da sua existência ao ser lançado no lago de fogo e enxofre, que veremos no nosso estudo em sua continuação, e que é chamado a segunda morte. Assim, lembremos, estamos no estudo de agora de Apocalipse, em todo este trimestre. A lição presente é a nossa abertura, e a lição número 1 com esse título, Apocalipse, o livro das revelações. E temos feito esse desenvolvimento através de 3 subtítulos: prefácio e apresentação do livro, ou a citação dos versos 1 a 8, o arrebatamento de João, versos 9 a 16, e o Senhor Jesus fala a João. Últimas palavras nos versos 17 a 20. Lembremos que o nosso textuário é
Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E dentro dessa abertura, outra vez, no encerramento, nessa conclusão, queremos dizer, lembre-se, Apocalipse, Jesus diz, bem-aventurado é o que lê, o que ouve estas palavras, porque o tempo está próximo. As coisas que tem para acontecer podem ainda demorar muito tempo, mas não vamos ficar aqui, nós vamos antes, nossa vida é muito curta. Então, de qualquer forma, o tempo está próximo para nós. E a recomendação dele é ler, estudar. Bem-aventurado quem faz isso. E não vamos na ideia de alguns de que não é para a igreja. É para a igreja, porque trata-se de um passado, de um presente e de um futuro. E terminando esse futuro na glória celestial. É assim que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização.
Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.